Pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, meu nome é Pedro Volpato, eu sou ator, dublador, fã de anime, RPG, enfim, uma série de coisas que você vai estar podendo acompanhar aqui no canal. Bom, começando o vídeo. Lá no Instagram, me pediram pra fazer um vídeo sobre como criar, né, ou como interpretar um personagem pra RPG. Eu sei que dentro do meu público, né, tem pessoas que não jogam, não entendem o que é, então vou dar uma explicação básica do que seria o tal do RPG. O RPG nada mais é do que um jogo de faz de conta onde você e mais pessoas criam uma história juntos. Cada um vai lá, escolhe um personagem para interpretar, faz uma ficha com os atributos dele, etc. E aí, uma pessoa, que é o narrador, mas também tem pessoas que chamam de mestre, vai lá e narra as situações e problemas que esses personagens vão enfrentar. Os personagens conseguirem ou não passar por essas situações, tudo isso é definido através dos dados. Você joga o dado, dependendo do resultado, tem uma consequência positiva ou negativa. Você resolve um problema ou você cria um novo problema. É basicamente isso o RPG. Mas esse vídeo não vai servir só pra quem joga RPG não, tá? Eu acho que vai servir também pra quem vai interpretar um personagem numa peça, pra quem quer escrever um personagem pra um livro, ou também pra quem é curioso e quer dar uma analisada em como os personagens funcionam em uma ótica diferente. Eu acho importante comunicar já nesse ponto do vídeo, essa é a minha concepção sobre o assunto criação e interpretação de personagem. Eu não sou o dono da verdade, inclusive convido pessoas que discordam de mim ou que têm simplesmente uma outra perspectiva ou acreditam que possa ter algo que eu não falei nesse vídeo, a comentarem aqui embaixo as suas visões, fazerem críticas construtivas, para que outras pessoas possam também ter outras perspectivas e para que eu possa aprimorar a minha própria. Bom, essas ressalvas sendo feitas, vamos pro tema do vídeo. Quando eu recebi essa pergunta, como que eu interpreto um personagem para RPG, como que eu crio e etc., me veio um questionamento. O que faz um personagem ser bom? Será que é poder? Será que é estilo? Será que é o personagem ser engraçado? Ele tem uma boa aparência? Parando pra pensar, o critério para um personagem ser bom, ele parece ser um pouco, sabe, subjetivo, né? Tem personagens, por exemplo, que tem gente que gosta e tem gente que odeia. Mas aí eu convido vocês a outra reflexão. Será que para um personagem ser bom, ele precisa necessariamente ser gostável? Tem alguns personagens que eu acho eles excelentes e eles são, assim, pessoas horrorosas, né? A gente tem o Bakugou de Boku no Hero, a Cersei do Game of Thrones e a Carminha da Avenida Brasil, né? São personagens excelentes, mas acredito aí que a maior parte dos espectadores adoraria que eles fossem atropelados por um ônibus. Cara, tem outros personagens que eles teoricamente, né, são gostáveis, né? Eles são os mocinhos, mas eles são, tipo, tão irritantes que eventualmente eu me pego torcendo pros vilões, né, vencerem. Vamos falar em vilões. Tem vilões que teoricamente são horríveis, moralmente falando, mas que às vezes eles são, tipo, encantadores em personalidade. Eles são eletrizantes em tela. Outros, eles até são moralmente legais, assim, são os heróis das histórias, mas acabam despertando, assim, ao meu ver, né, nenhum sentimento em particular, sabe? Nem uma admiração forte, nem uma repulsa, o ódio. Pensando em tudo isso, se não é simplesmente o fator gostar que torna o personagem bom, o que torna? Pra mim, nos exemplos de bons personagens que a gente vê aí no senso comum, como Coringa, Darth Vader, Guts, o que torna esses personagens verdadeiramente bons é como esses personagens impactam e são impactados pela trama e pelos outros personagens e o efeito que isso causa nos espectadores. Voltando pro RPG, como eu construo um bom personagem? Eu construo um bom personagem pensando um personagem que vai impactar e ser impactado pela trama e pelos outros personagens. Tá, mas como eu entendo o que é um personagem que vai impactar a trama e os outros personagens? Acho que pra fazer isso, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual o contexto da história onde esse personagem tá inserido. Qual é o contexto social dessa história? Em que tempo essa história tá sendo contada?
Idade Média, é em tempos atuais, é nos anos 90. Enfim, basicamente é entender em que contexto que esse personagem tá e como ele tá inserido nesse contexto, né? Qual é o papel dele nesse contexto. Eu vou usar de exemplo agora uma personagem que a minha namorada Sofia estava fazendo para um RPG que eu ia mestrar. O contexto desse RPG é um reino mágico industrial que explora recursos naturais marítimos e força os camponeses a trabalhar na indústria bélica. Analisando esse contexto, a Sofia decidiu que a personagem dela seria uma sereia, que acaba percebendo que muitos animais e criaturas marítimas estão sumindo ou estão sendo encontrados mortos. No meio dessa confusão, o irmão dela, que é um tritão, some. Ela acredita que ele pode ter tentado fazer algo para proteger os peixes. Aí, investigando, ela descobre que a fonte do problema é esse reino. O que ela fez? Ela pegou alguns aspectos do contexto dessa história e aí ela construiu uma personagem que vai se adequar naturalmente a esse contexto, que vai ter agência nesse contexto, que vai ter uma função nesse contexto. Pô, Pedro, como assim? Se o contexto da história é um reino industrial que explora recursos marítimos, ela pensou uma personagem que poderia ser afetada por essa exploração, né? No caso, uma sereia. Daí, ela foi lá e usou o contexto para criar outra coisa muito importante pro personagem. Uma motivação. Essa motivação é o que vai afetar o personagem. É o que o personagem gostaria de alterar nesse contexto que ele está inserido. É o que vai mover esse personagem durante a história. No exemplo que a gente está dando, a motivação da personagem dela é ajudar os animais e resgatar o irmão dela. Esse tipo de coisa, análise de contexto, motivação, te ajuda muito, né, a ter uma visão de quem o personagem é nesse ambiente, que caminho ele iria seguir, que atitudes ele poderia tomar, tipo, nas mais diversas situações. Eu não lembro quem disse essa frase, mas tem uma frase que diz que a realidade não precisa fazer sentido, mas a ficção sim. Pode até ser que na vida real as pessoas façam coisas sem ter um objetivo maior, ou façam algo ali só por fazer, mas, pô, em um RPG, numa peça, num filme, direta ou indiretamente, as ações do personagem vão estar visando um objetivo, né? No caso da personagem da Sofia, tudo que ela faz vai estar voltado a achar o irmão e ajudar os animais e as criaturas marítimas. Até as coisas mais banais. Se ela entrar numa padaria, isso vai guiar as ações dela. Pode ser que ela pergunte pro padeiro se alguém viu o irmão, ou alguma pessoa com as características do irmão. Aí ela vê o padeiro passando um patê de atum no pão e ela se questiona de onde veio esse patê. Enfim, eu sei que o exemplo é um pouco esdrúxulo. A motivação e o contexto também ajudam a gente a pensar e definir duas coisas que são importantíssimas pro personagem ter ali aquele tempero. O que são essas duas coisas? São as características positivas do personagem, as coisas que ajudam ele a alcançar esse objetivo, e as características negativas desse personagem, as coisas que atrapalham ele a alcançar o objetivo dele. Vamos voltar pro exemplo. Como características que são positivas, que ajudam a personagem da Sofia, ela elencou algumas coisas. Os poderes mágicos de sereia, que ajudam ela a passar despercebida e influenciar as pessoas. O carisma que ela tem, que ajuda a encantar as pessoas e elas gostarem da personagem dela e se sentirem mais suscetíveis a ajudar. E também o fato da personagem dela ter uma boa aparência, uma boa voz, que também se relaciona à questão do carisma, né? Cara, essas características que ela elencou fazem muito sentido, né, pra personagem que ela escolheu criar, e são ferramentas que dão um norte de como essa personagem pretende tentar encontrar o irmão e salvar os animais. Vou dar alguns exemplos. Pode ser que ela tente usar os poderes dela pra encantar alguém do reino e fazer essa pessoa passar alguma informação relevante pra ela de onde tá o irmão. Ou ela usa esses poderes pra se infiltrar em algum lugar secreto pra descobrir alguma informação. Pô, pode ser que ela use o canto dela e a voz pra, encantar algumas pessoas, fazer que essas pessoas ajudem ela. Enfim,
São diversas ferramentas que essa personagem tem e que ajudam, né, a gente a entender como ela agiria nas mais diversas situações para tentar resolver um problema. O outro fator, o segundo fator, né, que ajuda a dar aquele temperinho a mais pro personagem, e eu acredito que esse é um dos fatores mais importantes na construção, são as falhas desse personagem, os aspectos da personalidade dele, ou enfim, dele em si, que vão atrapalhar ele de conquistar esse objetivo. Voltando pro exemplo, no caso da personagem da Sofia, ela elencou como fraquezas o fato da personagem dela não conhecer o reino direito, não conhecer os cidadãos desse reino, não saber andar direito com duas pernas, né? Porque ela não tá acostumada, ela tá acostumada a viver na água e nadar, e não saber se comunicar direito com os seres terrestres, né? Ela não tá acostumada com isso. Essas características negativas, elas são muito importantes porque elas criam, né, uma série de conflitos que são muito interessantes, né, pra história, e que a personagem uma hora ou outra vai ter que lidar. Ela, tipo, pode ser muito encantadora cantando, mas se ela não sabe que pessoas estão dispostas a ouvir e nem onde ela pode cantar, não adianta. Ela pode ser ótima com magia pra tentar conseguir informações sobre o irmão, mas se ela não sabe onde começar a procurar ou quem teria essas informações e nem como comunicar o que ela tá buscando, também não adianta, sabe? É um empecilho que ela tem que passar, né? Mais profundo do que isso, o fato dela tá em um ambiente novo, onde ela não conhece ninguém, não sabe se comunicar, mal sabe andar direito, pô, pode fazer ela emocionalmente, perdão, trocadilho, se sentir um peixe fora d'água. Pode fazer com que ela se sinta mal, isolada do resto das pessoas. Enfim, o que eu quero dizer é que as características positivas, elas são importantes e elas dão um norte do que o personagem faria ou vai fazer, mas as características negativas são o que dão esse tempero. Essas características são o que impactam, né, quando o personagem tá tentando superar alguma adversidade. São essas características que definem, né, quais que vão ser os momentos tensos e climáticos e quais são as coisas que o personagem vai ter que lidar e superar para alcançar o objetivo. No caso da personagem da Sofia, para encontrar o irmão, ela vai ter que conhecer a cidade, vai ter que entender como os seres terrestres funcionam, vai ter que entender com quem que ela pode se aliar, em quem que ela pode confiar, em quem que ela não pode. Enfim, são essas coisas que vão definir o arco de evolução da personagem dela, vão dar um caminho pra ela percorrer com essa personagem, vão ajudar ela a entender o que ela tem que superar, o que isso vai mudar nela e como ela vai querer transformar esse ambiente à volta dela. Bom, é basicamente isso por esse vídeo, rapaziada, pra criar algum personagem, analisar o contexto, criar um personagem que se insira dentro desse contexto, com uma motivação que encaixe desse contexto, que faça ele querer mudar algo, né, dentro desse contexto. Essas coisas vão fazer o seu personagem ser mais verossímil dentro da história, da mesa, do filme, vão te dar um norte de pra onde ele vai ir e também elencar características positivas e negativas dos personagens pra vocês entenderem que ferramentas eles têm pra lidar com as situações e quais são as coisas que podem fazer que a situação se complique pra eles, gerando clímax e enfim. Desde já eu agradeço você que acompanhou esse vídeo até o final, dá aquele like, segue o canal pra ver mais conteúdos desse tipo se você gostou. Até a próxima e a gente se vê.